Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Que sejam todos muito bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, dando início no dia 13/8/2020, saudando a vós, meus queridos, que aí vem chegando. Querida Vilda Maltoni, muito boa noite. Querida Nádia Rosane, que há dias não havia, muito boa noite, minha querida. Deus abençoe, querida Graziela Silva, minhas companheiras de estudo das terças-feiras, Livro dos Espíritos, não é? De Santana do Livramento, que formamos esta corrente maravilhosa de amor em busca das verdades do Pai. Querida Vânia Moraes, muito bem-vinda, em nome de Deus, em nome de Jesus. Nádia Rosane, enviando uma boa noite, queridos irmãos, uma noite abençoada a todos nós, que assim seja. É o que igualmente dizemos, querida, que assim seja. Boa noite aí, minha linda Maria, da querida Janete Yogui, de Curitiba. Um fraterno abraço, querida companheira. A Vânia Moraes enviando boa noite a todos. Chegando a nossa querida Júlia Gomes Pereira de Rivera, no Uruguai. Buenas noches, minha querida, llena de bendiciones mil. Que assim seja, companheira. Aí chega a nossa queridíssima irmã Sandra Santana. Boa noite, irmã. Sandra Santana, de Santana do Livramento. Que assim seja. Bem-vinda, querida. Vamos colher as energias do amor fraterno de nossos nobres amigos espirituais, querida Sandra, de tantos anos ao nosso lado no trabalho, de tanto amor e fraternidade que temos feito ao longo desses anos. A distância não nos impediu, meu amor, e aqui estamos unidos neste leque maravilhoso de bênçãos. Querida Maria Judite Melo Menezes, de Curitiba, dizendo: cheguei, queridos irmãos, boa noite. A querida Carmen Eugui, a nossa Jovita, não é? Boa noite, querida irmã, também de Santana do Livramento, da Associação Espírita Duque de Caxias. Querida Cleides Duarte, nossa vizinha e companheira de toda a vida aí, boa noite, amiga Maria, te acompanhando. Que assim seja, muito obrigado pela presença, minha irmã. Aí chegando a minha queridíssima Sandra Vargas, boa noite, querida irmã, um abraço ao Rato, nosso amigo também, irmão companheiro. A Sandra enviando uma boa noite aos irmãos, uma noite abençoada a todas. Que Deus nos ilumine e abençoe e possamos nos envolver com essa corrente maravilhosa de luz e envolver nossos familiares e a todos os irmãos. Chegando um abraço também aos irmãos aqui, chegando o nosso querido amigo, companheiro aí, vizinho, há tantos anos, de Santana do Livramento, Pedro do Espírito Santo. Bem-vindo, querido Pedro, a querida Seni, muito amada por todos nós. Chegando o Hernani Carvalho também, boa noite. Hoje em Canoas, então está próximo, Hernani. Saudação, meu querido irmão, Deus o abençoe. Muito obrigado por sua presença. Chegando a nossa queridíssima Luciana Ferreira. Boa noite, irmãos, que a luz do amor do Cristo estão com todos, que esta corrente de energia seja espalhada por todos os cantos do nosso planeta, em nome de Deus e de Jesus, que assim seja, minha querida irmã, médium, obreira da Associação Duque de Caxias,
Luciana Ferreira, a nossa amada Lu. Aí estamos mais uma vez, a Almira Cáurio, né? Enviando um boa noite, também é de Livramento. Que Deus acolha a querida Almira, fazia dias que não tinha oportunidade, que vejo que vocês entram depois que eu comecei, daí eu não consigo mais saudá-los, né? Mas é um amor imenso, um carinho imenso. Depois que passa, que posso vê-los a todos que participaram, com muita gratidão das vossas presenças. Quase todos vós são irmãos que me acompanham ao longo da vida, muitos anos, né? Que morei aqui e trabalhava já. Aqui na Rio Branco, por exemplo, há 36 anos foi que trabalhava aqui na Rio Branco. E aonde andamos, trabalhávamos sempre, né? 14 anos agora, dessa vez em Livramento, né? Participamos aí da fundação da Associação Espírita Duque de Caxias, que aí ficou, né, meus irmãos? Graças a Deus. Nas mãos desses queridos amigos obreiros que, com certeza, estão levando essa tarefa adiante. Que Deus nos abençoe, nos ilumine neste momento em que estamos precisando tanto nos agasalhar, né? Nessa luz bendita. Única forma de encontrarmos serenidade, força, o equilíbrio necessário para vivenciar estes momentos difíceis. Não há nada que possa suprir essa nossa necessidade de confiança, de esperança, do que a fé fortalecida. E Cristo Jesus mencionou: aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Ele queria que se reunissem. E nós aqui estamos reunidos porque o que vai, o que participa, o que sente é a alma, e as nossas almas estão unidas. Muitas multidão de pessoas se reúnem baixo do mesmo teto, como vemos muitos templos, né, com milhares de pessoas reunidas, mas às vezes dessas multidões tu tira meia dúzia que realmente está com o pensamento no firme propósito, né, do momento. E não queremos, como falava sempre Allan Kardec, que os pequenos núcleos é aonde se encontra mais hegemonia dos pensamentos. E é o que queremos, não quantidade, mas que permaneçam. Todos os que vêm ficam, né? Os que não podem assistir a live esta hora, assistem mais tarde. Mas todos aqueles irmãos que estiveram no longo dessa nossa trajetória, que hoje descobriram que aqui estão conosco, onde estiverem, de São Paulo, de Curitiba, de Pelotas, né, de Viamão, de Sapucaia, Santa Maria, Rosário do Sul. Graças a Deus, formando este leque maravilhoso, né? Na França, né, meus irmãos? Muito bem. Que Deus nos abençoe. E aí está chegando também Marisa Ribeiro, querida Marisa, aí da Vila Soares, em Livramento. Um fraterno abraço ao esposo, a você. Olha aí, ó, Cátia Brasil, de Minas Gerais. Um fraterno abraço, minha querida Cátia. Fazia horas que não te fechava aqui, né? Na hora. Um fraterno abraço, que Deus te abençoe com tua família. Olha a nossa companheira Sandra Lanes, de Livramento, uma das irmãs lá da casa, da Associação Duque de Caxias, minha companheiríssima,
também de todas as horas, né, minha irmã? Que Deus te ilumine e abençoe também. Aí está a nossa Sandra Vargas, a Lindaura Mansur, que é daqui do bairro Niterói, bem pertinho da gente, né? Graças a Deus, a Sandra Lanes enviando um boa noite a todos. A Almira Cáurio também está passando por aqui. Muito bem, olha que o leque da família Lanes está ficando grande, hein? Temos aí em seguidinha nossa querida Juliane Lanes, a Maria Lanes, a doutora Fernanda Lanes, a Marciana também, não é? Muito bem. Tá ficando grande essa turma da família Lanes, hein? E aqui nós vamos então acolhendo esses corações, para que possamos nos fortalecendo, continuarmos nossa caminhada conforme os desígnios de nosso Pai. Que possamos sempre, meus irmãos, por mais difícil que esteja a caminhada, consolar e não sermos consolados, porque o nosso consolo virá de Deus e de Jesus, dos ensinamentos que aprendemos através da nossa doutrina amada, que conforta, fortalece. Aquele que tem fé não fraqueja. Aquele que tem fé não se desespera, porque a fé sustenta. E quando nos sentirmos enfraquecidos, basta respirar e encontrar a luz que está sempre acesa nos aguardando e nos aconchegarmos a ela por alguns segundos. Já retornaremos fortalecidos, seja para o que for. Os obreiros do Pai, os mensageiros de luz, estão por toda parte, permanentemente aguardando o nosso aceno para se aproximarem. O bem só vem quando é chamado. E eles estão nos aguardando para nos assistir em nome de Deus, em nome de Jesus. Então não temos motivos para nos desesperarmos, mas temos sim um compromisso imenso de orar em favor daqueles que não conhecem esse caminho. Olha a nossa querida companheira Zandar Ferreira Morel, outra companheira amiga, companheira médium maravilhosa, aí da Nova Livramento, né? Que é também do movimento do Ideal Espírita da Fronteira aí, né? A queridíssima Renê Cabreira, da cidade de Ribeira, toda a sua família, um fraterno abraço aos irmãos, que Deus os abençoe, igualmente os companheiros do grupo de estudos Allan Kardec, da cidade de Ribeira. Já estamos na nossa hora, meus irmãos, então vamos dar início em nome de Deus, em nome de Jesus. Convido-vos a que nos recolhemos em oração, a gratidão ao Mestre e ao nosso Pai amado, por mais esta oportunidade. Deus Pai, clemente e misericordioso, saudamos vosso poder e glória sobre o céu e a terra. Divino e amado Mestre Jesus, peregrino, amigo, companheiro de nossa caminhada. Saudamo-vos, elevando a nossa gratidão por mais esta oportunidade que nos concede, pela presença dos nobres mensageiros do vosso amor, que estão por toda parte,
derramando a paz, a esperança e a verdade. E viemos buscar esta verdade a cada dia, a cada passo da nossa jornada, para bem compreendermos vossos ensinamentos, para bem direcionarmos nossa trajetória na Terra, para bem nos apararmos baixo a bandeira branca da espiritualidade maior, buscando a luz que nos fortaleça, o amparo que possa ser dividido a toda a humanidade da Terra. Que desta humilde reunião, Mestre bendito, focos de luz, de amor e de verdade possam se espalhar para todos os caminhos. Em vosso santo nome, possamos ser receptivos à palavra que vamos ouvir, que encontre guarida em nossas almas, que os corações fraternos e a todos quantos possa encontrar pelos caminhos possam sentir a vibração do vosso amor, da vossa verdade. Por sempre, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos. Como vocês estão lembrados, né? Hoje nós estamos na 42ª reunião, né? Graças a Deus. O nosso YouTube lá está um pouquinho parado, mas já vamos resolver a situação. Tudo está ficando bastante difícil, né? Com a aceleração do momento. E eu falava na live passada, vocês lembram que ela foi interrompida, né? Interrompida porque entrou aqui um assunto aí no celular e eu não consegui sair, né? E daí perdi. Mas no momento exato em que eu falava sobre as mensagens do nosso cuidado, né? Com tudo que a gente compartilha, mas eu não quis me referir, não pude concluir, então ficou um pouco vago. Eu não disse que não é para compartilhar mensagens do Chico, isso seria um verdadeiro absurdo, né? Mas foi o que ficou parecendo. Eu quis me referir a pessoas que colocam um site aonde tu procura quem é aquele site e não consegue e não tem nada a respeito do site, tudo em branco, né? Não tem nenhuma informação, mas quando tu compartilha aquela mensagem, é obrigado vai junto o nome daquele site, entendeu? E aí, então, a gente está fazendo propaganda para essa pessoa e oportunizando que essa pessoa, que a gente não sabe quem é, a pessoa que não tem passado, que não tem registro, não pode estar de boas intenções, não é? E aí, então, a gente está, além de tudo, enviando para os nossos amigos e companheiros a oportunidade dessa pessoa entrar aí, né, no Face de todo mundo. É sobre isso que eu queria me referir. E também um outro site que anda aí, fazendo propaganda de toda a obra do Chico, a obra do Chico Xavier pertence à FEB, né? E pertence agora às obras que o Chico deixou majestosa lá, que sustenta, né, lá todo aquele trabalho maravilhoso que ele deixou.
Os livros que os irmãos precisarem aqui no Rio Grande do Sul, nós temos eles em todas as casas espíritas, tem livraria. E o lucro das livrarias é irrisório, meus irmãos. É coisa de 3, 4 reais para vender um livro, mas às vezes é o único sustento que a casa tem. Nós temos aqui em Porto Alegre a livraria da FEB, né? Então não há necessidade de que alguém esteja... Pode até vender livros, não tem problema, livro é para ser vendido, mas que alguém esteja dando seu nome a conhecer em nome das obras do Chico. É isso aí que nós temos que evitar. E então hoje, com a graça de Deus e de Jesus, eu vou convidá-los. Poderão surgir diferentes temas durante o transcurso em que vamos fazer esse trabalho que eu vou convidá-los hoje. Hoje eu estou começando a uma nova tarefa para conhecer o Evangelho. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, né? O primeiro capítulo. Convido até os irmãos que têm o Evangelho em casa e os que puderem adquirir, que na live tragam o Evangelho para que deixe marcado, grifado ali, para depois poder ler com tempo em casa, que com certeza a gente pelo tempo não pode, né, estender assim todos os itens. A gente vai dar pinceladas, como dissemos, né? Mas será uma forma dos irmãos melhor conhecerem o Evangelho, se situarem, para que quando precisarem de algum tema, tem ali neste amigo, né, com certeza a guarida que precisa. Então Jesus disse: não vim destruir a lei. Este foi o primeiro capítulo colocado por Allan Kardec, com o auxílio dos nobres espíritos que fizeram parte da codificação do Evangelho segundo a doutrina espírita, né? E então diz assim, Jesus falou: não penses que eu vim destruir a lei ou os profetas que o aguardavam, né? Não vim destruí-los, mas as cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente até o último J e o último ponto. Que leis eram estas? Na verdade, temos 3 revelações, né? A primeira delas foi as leis ditadas por Deus nosso Pai a Moisés, né? E estas leis que Deus ditou a Moisés foram modificadas por Moisés de acordo com a necessidade da época e seguem sendo modificadas até hoje, segundo os tempos. A humanidade sempre se achou no direito de ir mudando as leis, não é? De acordo com as suas normas, de acordo com a sua religião, cada um vai mudando um pouco, acondicionando ela, na maioria das vezes, de acordo com o interesse monetário ou coisa parecida, não é? Porque as leis de Deus são imutáveis e valem para todas as moradas de nosso Pai, não são circunscritas à terra, são eternas. Eternas, aonde formos, viveremos baixo a essa ordem e buscando eternamente a nossa evolução, nos enquadrando cada vez mais, não é? Nos adaptando cada vez mais, segundo o nosso merecimento, a essa compreensão desta lei bendita.
há duas partes, não é? Que é a de Deus, a primeira, eterna, imutável, verdadeira, e a de Moisés, segundo a desordem e baderna da época. Moisés achou a lei muito branda, sua expressão, para aquele povo bárbaro que ele vivia. Então ele mudou as leis de acordo com aquela brutalidade, não é? E tornou o nosso Deus, puro amor, num vingativo, né? Que não perdoa, que condena, totalmente o adverso do que Deus na realidade é. E pior é que tem religiões que seguem até hoje essas leis de Moisés, né? E então Deus disse, formulando esta lei em 10 mandamentos, que todos nós, desde pequeninos, eu, por exemplo, fui de colégio de freira, né? Repetimos esses 10 mandamentos milhões de vezes. Só que o sentido destas palavras não foram bem esclarecidos, não permaneceu. Nós confrontamos, através dos esclarecimentos da doutrina espírita, por outro esclarecimento, outra verdade totalmente diversa de tudo que já ouvimos. E ele disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da casa de servidão. Gosto muito dessa parte, prestemos atenção. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Então, não há santo, não há diabo, não há um poder que se iguale ao poder de nosso Pai. Não farás imagem talhada. Não adore imagem, nem de pedra, nem de granizo, nem de nada, de madeira, porque a imagem não tem poder nenhum. O que tem poder é a sinceridade do nosso coração elevado ao nosso Pai. E nenhuma figura de tudo que está acima da terra ou embaixo da terra, nem de tudo que está sobre as águas ou sobre a terra. Não os adorarás, e não lhes renderás culto soberano, porque o único soberano que existe é nosso Pai que está no céu. Nenhum espírito tem o poder de nos conceder nada. Até mesmo Jesus sempre mencionou, eu pedirei a meu Pai, é com a licença de meu Pai, se meu Pai permitir. Ele nunca disse, eu te dou. Ele sempre colocou a ordem, a licença, a supremacia de Deus, nosso Pai. E toda oração que nós fizermos, que elevarmos, deve ser elevada a Deus e a Jesus, e se a fizermos em nome de algum espírito ou de algum santo que imaginam, depende da licença de Deus conceder ou não conceder, porque a maioria das crendices, a maioria das vezes, o espírito esse a quem se dirigem com este nome tão famoso, não é lá de nem tanta luz assim, né? Porque não basta o povo escolher e alguém titular de santo, né? Porque as luzes quem concede tê-las é Deus, nosso Pai. E muitas das vezes, quando falamos na live passada, podemos homenagear e render culto a nomes famosos que se tornaram famosos, e estamos muitas vezes fazendo este irmão sofrer, porque ele lá intimamente não fosse tão merecedor assim de toda aquela
homenagem que sempre recebe. Então, o segundo mandamento era: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O nome de Deus, nosso Pai soberano, Senhor da vida, não é para ser pronunciado de qualquer maneira. O nome de Deus não pode estar contido em piadas e em brincadeiras. Ao nos referirmos a Deus, não é como dizem muitos, eu falo com o cara e ele me entende. Deus não é o cara. Deus é supremo poder e bondade, misericórdia e amor. A qualquer pessoa de grau mais elevado que nós, em qualquer lugar que formos, em qualquer situação que nos encontramos, falamos com as pessoas com respeito. E se não o fizermos, vamos ser revidados na mesma hora. E Deus, nosso Pai, devemos elevar a Ele desde o nosso pensamento e muito mais a nossa palavra e referência com muito respeito. No terceiro diz: lembra-te de santificar o sábado. O que é este santificar o sábado? Já se diz direto, é ir no culto. Tem que ir na igreja. O sábado que aqui se refere é o nosso domingo, né, meus irmãos? Que, na verdade, Deus nos concedeu os dias do trabalho e o dia do descanso. Este dia de descanso é para comungarmos em família, no meio em que vivemos, com a nossa devoção e amor em busca das verdades de nosso Pai Todo-Poderoso. Reverenciar a Deus, a nossa crença em Deus, buscar os ensinamentos através de um evangelho no lar, de uma mensagem que alguém possa trazer, de deslocar-se também para ir a um culto em determinado local. Mas muito mais do que isso, esse dia, lembremos-nos que santificar a Deus, glorificar a Deus, que é o caso, é através de um ato que eu ouviria um coro me respondendo agora, né, meus irmãos? Que é praticar a caridade ao nosso semelhante, não é? Porque ninguém poderá amar a Deus se não amar o seu próximo. Então eu devo, não só engravatado, bonito, buscar o culto que me faculte, mas devo lembrar neste dia de estender algum bem em benefício do meu semelhante. E devo, para santificar a Deus, exemplificar os meus atos de caridade e de amor para com meus filhos, me acompanhando numa beneficência a uma família necessitada, uma visita a alguma pessoa que está doente, de alguma forma beneficiar o nosso semelhante. Em mostrar para a nossa família e neste dia conviver, enxergando Deus no ar, na terra, na água, enxergando Deus na natureza, na vegetação, no arbusto, na árvore, na flor que encanta os nossos olhos, nos animais, nos pássaros, nos animais de toda espécie. A grandiosidade e a majestade de Deus está na exuberância à nossa volta. Nesta água bendita que leva a vida por onde for, e nesta terra fortificada que em tudo dá para o nosso sustento.
Santificar a Deus é enxergar o seu poder e sua glória nas mais minuciosas expressões da sua presença na nossa vida. Santificar a Deus não é ajoelhar-se e rezar-se, colocar a Bíblia embaixo do braço, voltar para casa e sair dali falando da vida dos outros, enxergando o mendigo sentado ali mudando de calçada para não passar perto. Isto não adianta absolutamente nada. Não santificou a Deus, santificou os seus olhos diante da sociedade, mostrando para todos que faz parte daquela congregação e que vai. Porque Jesus viveu no meio dos pobres, falamos na live passada, não é? Estive nu e não me vestistes, estive com fome e não me alimentastes, estive com frio e não me agasalhastes, estive doente e não me visitastes, estive preso e não me fostes ver. E é nestas atitudes do dia a dia, procurando a mansitude, as nossas palavras, as nossas expressões, mas muito mais do que sai por a nossa boca, do que está dentro do nosso coração e na nossa alma, aquilo que sentimos em favor do nosso semelhante. Santifiquemos a Deus com o nosso testemunho, não bradando que temos fé, e que fazemos isso, que fazemos aquilo, que vamos aqui, que vamos acolá, mas através das nossas atitudes e dos nossos exemplos. No quarto nos disse honrar pai e mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor te dará. Todo este capítulo, toda esta lei encontramos no capítulo 14 do Evangelho, que nos faculta melhor visão diante da família, das nossas atitudes, para com os idosos, para com os jovens, nossos problemas, deficiências, dificuldades na família, quem é a nossa família, família material, família espiritual. Ali nós vamos encontrar, honrar pai e mãe. Muitos também que figuram à frente de muita congregação religiosa, muitos também que dão o seu suado dízimo para enriquecer os cofres de muitas igrejas, não assistem seus pais idosos e velhos, ou muitas vezes não estendem a mão amiga e de auxílio a um filho por aquele motivo, não é? Mas doam a estes irmãos aí que vivem do dinheiro, da fé, mas que fé é esta? Em que Deus a fé? O Deus nosso que nos mandou o exemplo majestoso que nos trouxe nosso querido mestre de humildade, gastar dinheiros para apresentar a Deus a sua fé, vestir-se pomposamente, luzir diante dos outros, ver se os outros estão bem vestidos, estão bem calçados, estar num local, olhando a vida dos outros, Então, aqui este capítulo, esta lei, a quarta lei de nosso Pai, dirigia-se à família. O primeiro local onde devemos mostrar o nosso amor ao próximo como a nós mesmos. Buscar nesta família, sim, temos responsabilidade de nos harmonizar e buscar aqui dentro, disseminar os nossos irmãozinhos desafetos que estão junto conosco de uma
forma ou de outra, temos esta responsabilidade. E quanto mais nos acharmos entendidos de psicologia e dados a direitos disso e daquilo e achar e deixar de achar na vida dos outros, mais temos que buscar até encontrar o meio pela direita, pela esquerda, de qualquer maneira, para nos harmonizar e vivenciar dentro da família este mandamento supremo de Jesus. O quinto nos diz: não matarás, porque Ele é o Senhor da vida. Ele nos criou. Ele é o único que tem o poder de discernir a hora, o momento, a forma de que vamos viver ou deixar de viver. A nenhum homem da terra, a ninguém lhe foi dado o direito de tirar a vida de seu semelhante. Ele disse: não matarás. E esse não matarás não é tão somente ao homem, às pessoas. Também não matarás os animais, a não ser que seja para saciar tua fome. Não te dá o direito também de matar os animais. Porque se na verdade o homem não tivesse interferido abusivamente nos animais, nas eras que já existiram na Terra e em toda a raça dos animais, existiria sim o equilíbrio ecológico. Se o equilíbrio ecológico está desta forma agressiva em determinados locais, é porque ali há a interferência do homem, o ser mais inteligente que habita a terra e o mais destruidor da terra, o homem. No sexto nos diz: não cometerás adultério. O adultério que nos sempre foi taxado. E o pior é que quando fala no adultério, sempre fala-se na mulher adúltera, né? O homem não tem adúltero, né? É só a mulher. Então, assim, esse não cometerás adultério não se dá tão somente na traição amorosa, afetiva, né? Nesse sentido aí do casal. Mas sim o adultério, a traição do sentimento daqueles que nos cercam, aqueles que dispensam a nós o seu carinho, a sua atenção, a sua confiança em todas as instâncias da vida, em qualquer situação. E nós traímos esta confiança, este sentimento. Quantas vezes nós estamos nos dirigindo, falando com um irmão, uma pessoa com todo carinho, com todo amor. Nós sentimos aquele carinho, aquela afeição, aquele respeito por aquela pessoa, e a pessoa vira ou às vezes nem vira, tá falando conosco, quem enxerga alguma coisa às vezes já vê, e sente a energia da aversão que aquela pessoa tem por nós. E a gente está dando amor e está recebendo a traição. E muitas vezes um amigo te conta um problema e tu vai fazer uma oração em casa por aquele amigo sai dali de perto de ti e sai falando de ti, te botando defeito. Isso é adultério, meus queridos irmãos. É adultério também ser pago para executar uma tarefa no seu trabalho e enganar o patrão com a moleza, com as mentiras para não ir no trabalho, com o trabalho mal executado, de má vontade, energias negativas. Geralmente quase ninguém fala bem do patrão, mesmo do chefe, né? E está ali recebendo aquele dinheiro sagrado que vai levar para o sustento da sua família, para o sustento do seu organismo próprio
e não o está fazendo com sinceridade e amor. Aonde faltar a sinceridade, ali está o adultério, tá? No 7º diz, não roubarás, porque não posso tirar do meu semelhante nada que não me pertença. Em hipótese alguma, não lhe roubarás. Mas não lhe roube apenas objetos materiais e tangíveis. Não lhe roube também seus direitos. Não interfira, não roube a sua liberdade. Não lhe roube respeito, a dignidade. Não lhe roube o seu direito de cidadão, como você também tem os seus direitos. Não lhe roube. Não roubarás não é tão somente levar a mão nesta caneta e levar para minha casa. Você está roubando muito mais do que o objeto que pegou. O objeto nada vale. O objeto pode ser adquirido, mas a energia que você gerou do seu sentimento em lhe tirando algo. Veja bem, no 8º diz, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Tirarás de teu próximo a dignidade, muitas vezes, por uma calúnia, por um comentário infeliz a respeito de alguém, por suas palavras agressivas, maldosas, julgando os outros, não lembrando do seu passado, não olhando para trás, né? Não olhando inclusive para você no presente, porque sempre que engana-se alguém, muitas vezes uma pessoa pode ser condenada, uma pessoa pode ser morta, uma pessoa... Quantas vezes nós já fizemos isso no nosso passado, meus irmãos, em outras vidas. Comparemos aqui, ó, o falso testemunho, também muitas vezes quando nós compartilhamos alguma coisa da internet que não é verdade, que nós não fomos nos informar da veracidade e que estamos passando adiante um comentário de alguma coisa, nós estamos prejudicando muitas vezes as pessoas e nos prejudicando ainda muito mais, porque esta energia maldosa que eu estou lavrando aqui, botando com o meu cunho, atestando, ou a minha mente está arquivando, está gerando este ato maldoso contra alguém, com todos os prejuízos que irá acarretar este meu falso testemunho, é ponto somado para a minha trajetória. Aquinhoado, acolhido, guardado na CPU da minha vida para o meu amanhã. Não desejarás a mulher do próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Porque sempre nós já falamos sobre isso, né? Que sempre que alguém permitir alimentar-se por influência de espíritos perturbadores, estimulando paixões, muitas vezes desenfreadas, tomando aceleradas proporções, em relação a um casal, estamos enviando para suas vidas
um emaranhado de energias perniciosas, de irmãozinhos perturbadores, estimulando desarmonia, desavenças e sofrimentos lá dentro daquela casa, enquanto está desejando, não é, se interferir na vida conjugal de alguém. É um fato extremamente grave, que acarreta igualmente muitos sofrimentos para a vida. Não desejarás a mulher do próximo. Este mulher também é o homem, né? Da mesma forma. E o 10º que diz: não desejarás a casa de teu próximo, nem o seu servo, nem a serva, nem os bois, nem o asno, e nem coisa alguma que pertença a ele. A inveja, né? A cobiça, né, meus irmãos? Não poder ver as coisas que os outros têm, já lança ali o olho gordo, né? A inveja, o ciúme, isso é muito triste. Isso corrói, mas corrói muito mais ainda quem tem. É muito triste. Às vezes a gente vê pessoas que lutam e a gente vê adquirindo alguma coisa e as pessoas maldando, dizem, porque de certo roubou, porque de certo isso, porque de certo aquilo, enxergar muitas das vezes todo o suor derramado, o trabalho, o sacrifício não é glorificado. Me lembro sempre da Maria Carrete, saudação, minha querida, quem mora perto, comenta com ela, por favor. Não esqueço das suas palavras. Eu comprei o carro, né? E a Maria me viu, e eu levava, entregava as viandas no carro, né? Descia aquela escada com 4, 5 viandas enormes numa caixa, 3, 4 vezes, botava no carro, saía correndo, trabalhava que nem uma doida. E a Maria Carrete disse assim, olha lá, ó, a Maria do Caetano comprou carro. Garanto que encontrou algum rico que deu esse carro para ela. Ela me dizendo, né, que eram os comentários. Ninguém vê que a louca da Maria do Caetano levanta 5 horas da manhã, deita meia-noite, corre que nem uma condenada, trabalhando e forcejando com essas viandas. Isso não vale. Mas o povo é assim. As pessoas, infelizmente, são assim. Enxergando a maldade, não enxergando o bem. E então, com isso, enviam para a pessoa todo um peso, toda uma carga fora de série, que olhe lá que quem acredita em Deus, quem vive procurando cumprir este compromisso, este encontro de amor com Deus, com Jesus, procurando ser cristão, procurando ajudar os outros, procurando se posicionar em tudo aquilo que a caridade nos ensina dentro da nossa religião amada. Às vezes a gente anda meio que de arrasto, né? E imagina quem não procura este amparo, porque vai pesar. Mas a gente tem ainda, carregamos conosco aquela certeza, meus irmãos, que quando fazemos o bem, o primeiro beneficiado somos nós. Isso nós já sentimos, né, companheiros, muitíssimas vezes no ato de dar alguma coisa a alguém, de doar na beneficência, a caridade, o amor fraterno, nós nos sentimos emocionados, felizes. É de uma magnitude esse sentimento. E este irmãozinho infeliz que desfere em direção ao seu semelhante seus dados venenosos, não é? Dos seus traumas, das suas tristezas, da sua mesquinhez, de tudo aquilo que ele vem cultivando na horta da sua existência,
só espalhando seus trovões, só poderá colher as tempestades, né? No seu sentimento, na sua velhice, na amargura da solidão da sua vida. Não é mesmo? Porque não lembra da importância das leis de Deus e a 10ª lei ficou aí para o ciúme, a inveja, a maledicência e tudo que possa prejudicar o semelhante. Muito bem, esta foi, não é, a primeira revelação que nos veio na Terra. E tivemos a gloriosa, majestosa, magnânima, que foi a segunda, não é? Na presença de nosso Cristo amado. O homem que era esperado pelas religiões da época como Senhor dos exércitos que viria pronto para derrotá-los e tirar deles o trono. Armaram-se para esperá-lo. E ele veio, humilde, na sua mansitude, na manjedoura, no meio dos animais, na humildade, junto à sua mãe, pela luz das estrelas, cobrindo-se com a palha, e sua vida foi peregrinando pelas areias escaldantes, a serviço de seu Pai, ensinando o amor, a fraternidade, nos trazendo a verdade. E disse, ele não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolver-lhe, dar o verdadeiro sentido, adequá-la segundo a época, segundo a inteligência, segundo a capacidade do homem, seja na época que for, de assimilar esta lei. Cada um vai compreendê-la segundo o seu momento. Poderá ouvi-la 1000 vezes e não vai digerir. Mas chegará o momento em que ela vai chegar e tocar profundamente as cordas de seu coração. Jesus, nosso mestre, o grande arquiteto do nosso universo, que o arquitetou, construiu e, quando estava tudo pronto, veio exemplificar na carne, peregrinando entre os humildes. Assim ele se fez homem, para nos mostrar o caminho que nos leva a Deus. Que caminho foi esse? Não era asfaltado, não era decorado. Era o caminho da humildade e do amor ao próximo. Deste amor ao próximo que vai me levar um dia a dizer que desenvolvi o amor a Deus, porque ninguém vai amar a Deus se não estender ao próximo todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. O céu e a terra não passarão sem que tudo tenha se cumprido até o último J e o último ponto. Em todas as nuances da sua exemplificação, nós haveremos de nos render à humildade, a ver o próximo como a nós mesmos, a entender que somos uma coletividade, a compreender que nada somos e que nada temos, tudo nos é emprestado.
e que do Senhor de maior poderio aquisitivo, ao Lázaro, que os cães lambem suas feridas, talvez Lázaro, como foi, seja mais resplandecente na hora do chamamento. E assim haveremos. Em nenhum momento a terra vivenciou, basta parar um pouco e analisar a oportunidade de nos atermos e despertar quem ainda não fez para esta única realidade da nossa existência de espírito, de alma ora, de espírito para a eternidade. Que é, meus irmãos, compreender que somos um todo e que só quem é realmente é Deus e é Jesus. Este trimestre bendito, ao ser, quando lhe perguntaram por que falava por parábolas, que ele disse que era porque não compreendiam, e então, quando estivéssemos prontos, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria sobre a terra o Espírito de verdade, não é? E o Espírito de verdade, o advento do Espírito de verdade, maravilhoso, uma das páginas mais belas do Evangelho, no capítulo 6, não é? O Cristo, o Consolador prometido, que nos fala da vinda do Espiritismo para a Terra. E então o Espiritismo, a ciência nova que vem revelar aos homens através das provas irrecusáveis, a existência da natureza, do mundo espiritual, das suas relações com o mundo corporal. Porque lá, onde fala-se na mediunidade também, é expressado, não é? Que o mundo microscópico, o microscópio desvenda o minúsculo, não é? E a astrologia vem nos desvendar os planetas, e o espiritismo vem, a mediunidade vem desvendar o mundo espiritual paralelo ao nosso. A presença dos espíritos permanente junto a nós. Este mundo de onde viemos, a única pátria verdadeira que temos. A nossa pátria mãe, que um dia vamos retornar. E devemos buscar permanentemente executar a nossa tarefa que aqui viemos, que nunca é tarde para se arregaçar as mangas e começar agora uma nova jornada. Não precisa virar carola de maneira nenhuma, mas podemos buscar os ensinamentos, a sua compreensão, e dentro do que nos é possível, nos adequarmos à nova era de nós mesmos, nos transformando cada dia mais em verdadeiros cristãos. E o último dos temas aqui abordados neste primeiro e maravilhoso capítulo, o início do nosso querido Evangelho, nos fala da aliança da ciência e da religião. Porque a ciência desvenda o mundo material e a religião veio nos desvendar o mundo espiritual. E também foi dito pelo Cristo que quando a ciência e a religião caminhassem lado a lado, aí é que a humanidade estaria no caminho certo. E assim foi a ciência recebendo o espiritismo como um inimigo,
não é? Que veio aliar-se a ela, desvendando para ela aqueles pontos em que não seria possível chegar aos meios se não tivesse essa participação, essa união. Mas nos dias de hoje, com a graça de Deus, tudo aquilo que ela não concordava da espiritualidade que recebeu, hoje está sendo atestado dia após dia. Estamos assistindo pela televisão inúmeras faculdades atestando as verdades da ligação do mundo material com o mundo espiritual. E que a humanidade desperte o incrédulo, que desvende os olhos tapados e os ouvidos fechados para esta realidade imutável, porém majestosa e grandiosa, que só nos faculta amor, sorriso, confiança, serenidade e paz para vivenciar nossas tristezas que ainda temos que resgatar nesta trajetória. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigada. Convido-vos a fazermos um momento de oração e elevação. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Desliguem-se, queridos amigos e irmãos, de todas as ansiedades, pensamentos, anseios, desejos. Silencie vossa mente. Respire serena e profundamente. Deixe seu corpo relaxar, sua musculatura, e eleve vossa mente ao alto. Instantaneamente uma luz vos acolhe. Saibam, meus irmãos, que aí em vosso lar, onde se encontra nessa hora, há muitos benfeitores amigos, espíritos luzeiros, familiares ou não, da vossa trajetória. E neste momento, aquele que se desprender da vida e se levar além, diante do amor e a grandeza de nosso Mestre Divino, reverenciando sua presença, com a mais profunda humildade, com certeza receberá toda a luz de mãos benfazejas do amor. De mãos dadivosas advindas de nosso Pai,
que trazem para dentro de vossas vidas, para vós e todo o caminho do vosso coração, a luz bendita do amor que os fortifique, que os tonifique, que os envolva num fluido salutar de amor. Sinta-se flutuar na luz bendita da verdade, que assimila o esclarecimento, que tonifica as necessidades deficientes da matéria, que cicatriza as jagas do corpo, porém também as jagas da alma, que concede-vos a certeza de saber não estarem sozinhos. Convosco estamos em toda a jornada, a serviço do Pai por toda parte, a acolher e amparar, a socorrer e envolver a todos os homens de boa vontade. Soberano e amado Senhor, divino amor e presença a vibrar em suas matérias, a dissipar a angústia e a tristeza, a incerteza, a solidão e o medo, fortalecendo-vos na serenidade, transmitindo-lhe paz, abençoando o sono restaurador e tranquilo, renovador das energias perdidas durante a vossa trajetória diária, fortalecendo vossas almas para o novo amanhã, segundo os desígnios do Pai, submissos e resignados na aceitação de vossos erros, na transformação do vosso ser, no querer, no desejar e no ser, os verdadeiros soldados de Jesus sobre a terra, o verdadeiro cristão em toda a essência da comprovação permanente dos exemplos deixados por este divino e inseparável companheiro amigo, que está sempre no aguardo quando dele necessitarem. Seja vós, para o vosso semelhante, tudo aquilo que desejais receber deste Mestre amoroso e deste Pai bendito, hoje e sempre, sobre toda parte. Que assim seja, meus irmãos.